Muito bem, queridos alunos, bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Escola Profissional Dom Bosco, eu, professor Ismael, hoje, dia 28/4 de 2020, aula do 7º ano. Muito bem, meus queridos, vamos focar um pouquinho aqui o slide, está um pouquinho torto, só um minutinho. Aí, melhorou um pouquinho. Então vamos dar sequência aí à nossa aula. Nós estamos falando sobre a origem da vida. Nós queremos dar a seguinte resposta: como surgiu o primeiro ser vivo? Ok? A aula de hoje, eu gostaria que você pegasse aí seu caderno, nesse momento agora, faz uma pausa, pega seu caderno, lápis ou caneta, para que você vá fazendo as anotações, correto? Então, no decorrer aí da aula, vá fazendo as suas anotações. Então, vai lá, pegue seu caderno. Ok, pegou seu caderno, né? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre a origem da vida. A pergunta que desencadeou a nossa reflexão é a seguinte: como surgiu o primeiro ser vivo, certo? Como surgiu o primeiro ser vivo? Então, coloque a pergunta no seu caderno e vamos apresentar aí alguns pontos que nós já refletimos, mas que vários alunos não anotaram no caderno. E tem que ter isso no caderno, pessoal, tá bom? Porque é muito melhor um caderno de folhas amareladas, envelhecidas, do que a mais brilhante mente. A mente esquece, o caderno deixa grafado. Muito bem? Então vamos lá. A primeira resposta que nós recebemos para essa pergunta foi a resposta da abiogênese, que nós já estudamos na aula anterior, certo? Veja bem, essa pergunta não está respondida ainda. Nós vimos só um dos primeiros a tentar responder, que é a teoria da abiogênese, conhecido como a teoria da geração espontânea. Então, a abiogênese, ela diz que a vida tem uma origem não biológica. Lembram disso? Então anote aí. A abiogênese, ela diz que a origem da vida não é biológica. É conhecida então como a geração espontânea. Certo? Então, a abiogênese. Qual que foi o principal ou mais famoso defensor dessa teoria? Aristóteles. Tá bom? Então vai anotando aí no seu caderno. O mais famoso defensor da teoria da biogênese foi Aristóteles, certo? Ô, professor, não estou conseguindo anotar. Pausa o vídeo, anota, terminou de anotar? Aperte o play, vai com calma, não precisa assistir o vídeo direto, tá bom? Vai pausando, vai anotando, com isso você vai também fixando as informações. Essa teoria da biogênese, ela foi aceita até meados do século XIX, beleza? Muito bem, vamos então dar sequência. Qual que é mesmo a base teórica dessa teoria? Alguém se lembra? Não, né? Talvez quem anotou se lembra sim. Bom, mas vamos lá, não tem problema não, nós estamos aqui para fixar informações com esta aula, tá bom? Então essa aula é como se fosse uma grande revisão para a gente fixar as informações. Ok. Então a base dessa teoria é: coisas não vivas possuem o princípio vital, ou seja, as coisas surgem espontaneamente. Lembram? O sapo não surge de outro sapo. O sapo, ele surge dos lodos das lagoas. Os lodos das lagoas tinham o princípio vital que proporcionava o surgimento dos sapos. Então, para essa teoria da geração espontânea abiogênese, o sapo vem da
lagoa, ou seja, o sapo vem do lodo da lagoa. A mosca não vem de outra mosca. Para a teoria da biogênese, a mosca vem do lixo. O lixo tem o princípio vital para o surgimento da mosca, certo? Então, a base dessa teoria, melhor dizendo, é a geração espontânea. As coisas não vivas possuem o princípio vital e desses princípios vitais surgem coisas vivas. Lembra que tinha até receita para fabricar ratos? Vamos recordar a receita? Vamos? Bora lá. Não precisa anotar a receita não, tá bom, galera? Anote só aí a base teórica, que é coisas não vivas possuem o princípio vital que levam a surgir coisas vivas. Agora, só a guisa de recordação, a receita para fabricar rato. É engraçado, né, pessoal? Mas faz parte aí dessa teoria. Receita: camisa suja, fedida de suor, mais trigo. Pegue a camisa suja, pega o trigo, joga num cantinho e lá deixe. Passando-se um tempo, logo você terá rato. Pessoal, vocês já sabem, né, que o que acontecia é que nesse período não havia ainda o controle de metodologia científica, então ninguém ficava ali observando o experimento e, como não ficava observando, não viam que o rato vinha de fora para comer o trigo, né? E achavam então que o rato surgia dali, daquela situação, e não que ele vinha de fora. Então, eles achavam que com essa receita fabricava rato, e como não tinha metodologia científica, então eles não viam que o rato vinha de fora. Então veja bem, qual era o grande problema nesse período aqui? Era não ter metodologia científica. Então anote aí, o grande problema desse período, sobretudo mediante essa receita de ratos, é que eles não ainda tinham metodologia científica, né? Não mensuravam experimentos, beleza? Vamos para o próximo tópico para aprofundarmos e fixarmos. Diante dessa realidade, então surgiu Francesco Redi, primeiro biogenista a contestar a biogênese. Então, quem foi o primeiro biogenista a contestar a abiogênese? Quem? Francesco Redi. Anote aí, vai anotando no seu caderno. Se eu estou rápido, pausa o vídeo e vai anotando, certo? Olha aí o nosso amigo Francesco Redi, primeiro biogenista a contestar, ou seja, a ir contra a teoria da abiogênese. Por quê? Porque ele era biogenista. Redi, ele percebe que as larvas não surgem na carne, mas sim as moscas botavam ovos, e quando esses ovos eclodiam, surgiam as larvas. Mas não bastava Redi observar e nem falar, ele tinha que provar. Vocês se lembram o que ele fez? Pegou lá um frasco, colocou carne dentro, deixou aberto, logo vieram as moscas, tiveram contato com a carne e logo a carne então começou a surgir larvas. Em contrapartida, os vidros que estavam fechados, as moscas vieram, mas não conseguiram entrar. Logo, a carne permaneceu intacta. Com isso, então, ele percebeu o seguinte: olha, as larvas não surgem na carne, são as moscas que põem os ovos. Galera, ele até fez um bom experimento, mas não conseguiu derrubar a biogênese. A única coisa que Redi conseguiu foi provar que as moscas reproduzem.
O que foi que Red conseguiu mesmo, galera? Red conseguiu provar que as moscas reproduzem, mas não derrubou a resposta da abiogênese. Então, continua aí a resposta de como surgiu o primeiro ser vivo, a resposta da abiogênese, porque esse cara ainda não conseguiu dar uma nova resposta. Ah, professor, mas então, como surgiu o primeiro ser vivo? Espontaneamente? Por enquanto, até a nossa reflexão atual, sim, mas vamos continuar respondendo. Como eu disse, não é fácil, numa das aulas anteriores eu disse para vocês, não é fácil responder essa pergunta, vai demorar, beleza? Então, Red não conseguiu responder a pergunta, não conseguiu derrubar a resposta da abiogênese, mas ele deu um avanço científico aí, que foi provar que as moscas reproduzem. Galera, vamos melhorar aqui esse slide, tá ruim para enxergar. Melhor assim, né? Então veja bem, como foi que os abiogenistas saíram desta contestação de Francesco Red e, sobretudo, do experimento que ele fez com os pedaços de carne com os frascos, né? Um frasco aberto e o outro frasco coberto com gases. Galera, os abiogenistas, vocês se lembram o que eles fizeram? Eles se apegaram numa invenção da época, na invenção do microscópio. E com o microscópio, eles conseguiam ver aquilo que os olhos humanos não viam, ou seja, os micro-organismos. E esses micro-organismos que não eram vistos pelos olhos humanos, com este aparelho podia ser visto. E a grande questão que os defensores da abiogênese lançaram é: como pode um micro-organismo, um ser tão minúsculo, como pode ele procriar? Como ninguém conseguia conceber que um micro-organismo podia reproduzir, logo veio a afirmação: se o micro-organismo, um ser tão minúsculo desse, que não pode ser visto pelos olhos humanos, mas que o microscópio nos mostra, se ele não é capaz de reproduzir, logo a geração é espontânea, ou seja, a abiogênese. E como a galera não conseguia explicar e nem conseguiam conceber a possibilidade de um micro-organismo reproduzir, permaneceu então a resposta da abiogênese, certo? Então, Francesco Red, ele deu um passo muito importante nessa reflexão científica, provando que as moscas reproduzem, mas acabou, como diz aí o ditado, retirando o cavalinho da chuva e deixou aí a resposta da abiogênese seguir em frente, e ninguém mais se falava nisso, e ficou então provado que a abiogênese existe, ou seja, geração espontânea. Galera, então, estes foram os pontos da nossa aula anterior. E na nossa aula anterior, eu apresentei para vocês algumas atividades, e eu disse que eu queria que vocês copiassem essas atividades no caderno. Mas eu recebi pelo aplicativo vários que disseram: olha, eu respondi, mas não copiei. Então, quem não copiou, é o momento agora, tá bom? Eu vou apresentar aqui novamente todas as questões para aqueles que não copiaram. Copie agora, vai fazendo pausa no vídeo e copiando, tá bom? Com bastante tranquilidade aí na sua casa, beleza? Então a primeira pergunta da semana passada é: o que é a biogênese? Então você já deu a resposta. Então, oportunidade de você corrigir aí a sua resposta. A resposta para essa pergunta é o seguinte: a biogênese é a teoria da geração espontânea. Isto é,
Coisas vivas surgem de coisas não vivas. Essa teoria afirma que a origem da vida não é biológica. Beleza? Essa foi a primeira pergunta, então, da atividade da aula passada, que nós estamos fazendo uma revisão de fixação nesta aula de hoje, e aí a oportunidade de você copiar, então, a matéria no seu caderno. Muito bem. Segunda questão. Quem foi o defensor mais famoso da abiogênese? Essa você já sabe responder de cor, não sabe? O defensor mais famoso da abiogênese foi Aristóteles. Muito bem, muito bem. Vai anotando aí. Questão número 3. Quem foi o primeiro biogenista a contestar a abiogênese? Essa resposta você já sabe também, né? A partir da nossa aula e da nossa revisão de fixação. Agora você é capaz de dar essa resposta na ponta da língua. Então, quem foi o primeiro biogenista a contestar a biogênese? Francesco Redi. Muito bem, o italiano Francesco Redi. Quarta pergunta de fixação. A quarta pergunta é: o que o biogenista que contestou a abiogênese fez para justificar sua observação? Então, a pergunta é: o que o biogenista que contestou, ou seja, Francesco Redi, a abiogênese, fez para justificar sua observação? Vamos lá ver a resposta? A resposta, então, é a seguinte: o biogenista Francesco Redi fez um experimento usando um frasco aberto com um pedaço de carne e um frasco com gases, ou seja, tampado com gases, também contendo um pedaço de carne. No primeiro frasco, sem tampa, as moscas vieram e puseram ovos sobre a carne, que logo esses ovos eclodiram e tornaram-se larvas e, consecutivamente, moscas. Já o segundo frasco, com tampa, impediu as moscas de terem contato com a carne. Logo, a carne permaneceu intacta. Com isso, Francesco Redi demonstrava que moscas vêm de outras moscas. Muito bem, então, aí está o que o biogenista italiano Francesco Redi fez para contestar a abiogênese. Quinta e última pergunta, então, de fixação da aula passada. Como os biogenistas se defenderam do experimento de Francesco Redi? Foi a última coisa que nós vimos agorinha mesmo no slide, né? Então, o que eles fizeram? Os biogenistas se apegaram na invenção do microscópio para fazerem a seguinte interrogação: como poderia um micro-organismo reproduzir? Como ninguém conseguia explicar tal indagação, logo ficou então afirmado a existência da geração espontânea, isto é, a abiogênese. Muito bem, galera. Então, estas foram as questões de fixação da aula passada e você deve ter elas então aí no seu caderno, tá bom? Então, com calma, você vai copiando. Ou, quem não quiser copiar, o importante é você ter essa questão no caderno e as respostas, tá bom? Se você quiser escanear e imprimir e colar no caderno, mas tenham no caderno, como eu já falei. Mais vale um caderninho velho de folha amarela do que a mais bela mente brilhante, porque a mente esquece. O caderno permanece lá fixado, certo? Pessoal, então, vamos dar um passinho a mais, né? Acho que dá tempo de dar uma avançadinha nas nossas informações. Então, veja que aqui nós
encerramos a atividade com a seguinte informação, né? A partir do momento em que os defensores da biogênese se apegou ao microscópio e disse: não, a biogênese está certa porque os micro-organismos não reproduzem, como pode ser tão minúsculo poder reproduzir? Então ficou provado que a biogênese existe, a geração espontânea, ninguém mais falava sobre isso, mas ninguém mais falava sobre isso até que alguém, um grande defensor da biogênese, galera, ele era biogenista, ele resolveu mexer nesse assunto. Ninguém mais estava falando nada. Aceitou a resposta. Como surgiu o primeiro ser vivo? O primeiro ser vivo surgiu espontaneamente. Então, ninguém mais estava contestando essa resposta. Até que alguém que, incrivelmente, a favor dessa resposta, chamado John Needer, certo? Quem foi John Needer? John Needer era um naturalista inglês. Ele era um extremo, olha galera, extremo defensor da abiogênese. Ou seja, não tinha meio termo. O cara era fanático na questão da geração espontânea. Então esse cara, ele resolveu fazer um experimento. Tanto é que ele ficou conhecido por essas experiências com frascos de vidros contendo caldos nutritivos. O que ele fez? Ele pegou lá uns frascos e colocou um caldo nutritivo, uma sopa. Aberto esse frasco, ele colocou para ferver, mas ele não deixou ferver. Então, galera, ele pegou o frasco, certo? Esse primeiro frasco aqui, não sei se você está vendo a setinha, e colocou para aquecer. Mas ele só aqueceu esse caldo. Ele não deixou ferver. Não deixou ferver. E depois que ele aqueceu o caldo, ele retirou o caldo, certo? Então ele retirou o caldo do fogaréu, deixando então o caldo aqui esfriar, certo? Quando o caldo esfriou, ele tampou o caldo, mas galera, ele não tampou direito, ele deixou entrada de ar. Então a rolha que ele colocou não vedou completamente o frasco, permitia então a entrada de ar. Com isso, ele deixou ali o frasco em um canto. Pouco tempo depois, esse caldo nutritivo, essa sopa, estava proliferada de micro-organismos. Surgiu bichinhos, micro-organismos nessa sopa para todo lado. E John Needer então batia no peito dizendo: olha, a grande prova da geração espontânea. No caldo existe o princípio ativo da vida, porque nesse caldo surgiu micro-organismos. Então, no caldo existe o princípio ativo para surgimento do micro-organismo. Então, galera, olha aí o experimento que John Needer fez, certo? Pega aí o frasco de vidro, coloca um caldo nutritivo, uma sopa, leva ao fogo, mas não deixa ferver, só aquece. Ele fecha com rolhas, mas ele não veda completamente, deixa entrada de ar, certo? E com isso há então a proliferação de micro-organismos em todos os casos, em todos os frascos que ele fazia o experimento, isso ocorria. Galera, veja bem.
Então, qual foi a falha que o experimento de John Nieder nos apresentou? Vamos lá? Qual é a falha do experimento de John Nieder? Galera, a falha é a seguinte. Primeira falha. Veja que John Nieder, ele levou o frasco até o fogo, mas não ferveu, apenas aqueceu o frasco. Com isso, aquele caldo não chegou à fervura. Portanto, se não chegou à fervura, galera, significa que os micro-organismos que já existiam nesse caldo continuaram vivos. Por quê? Porque esse caldo estava contaminado. Nós não podemos enxergar os micro-organismos a olho nu. Se nós enxergássemos, nós íamos ficar desesperados com o número existente em torno de nós, certo? Então o primeiro erro aí, ou a primeira falha do experimento é não ferveu. E se não ferveu, ainda os micro-organismos existentes no caldo continuaram vivos com a possibilidade de proliferação, certo? Segunda falha do experimento de John Nieder. A segunda falha é, depois que ele aqueceu, não ferveu, ele lacrou, mas não lacrou completamente, deixou entrada de ar. E nessa entrada de ar, provavelmente, micro-organismos passaram por ela, melhor dizendo, né? Porque os micro-organismos eles se transportam pelo ar. Então, suponhamos que não houvesse micro-organismo naquele caldo. Praticamente impossível, mas suponhamos que não houvesse, eles poderiam ter chegado através desta passagem de ar, contaminando então o caldo que há pouco tempo depois estava com proliferação de micro-organismos, né? E aonde que ele afirmava, tá vendo a geração espontânea? O caldo possui o princípio ativo, o princípio vital que proporciona o surgimento de larvinhas, de micro-organismos. Bom, galera, então veja bem, quando nós olhamos aqui para John Nieder, que era um extremo defensor da biogênese, a biogênese que já estava com 1-0 na resposta de como surgiu o primeiro ser vivo, porque até o presente momento, quem está respondendo a nossa pergunta é a biogênese, certo? Ela está respondendo como, professor? Ela está dizendo, o primeiro ser vivo surgiu espontaneamente. Coisas não vivas proporcionar o surgimento de coisas vivas. Esta é a resposta. Então, como surgiu o primeiro ser vivo? Espontaneamente, geração espontânea. E a abiogênese, que já estava, então, com 1-0 de resposta em cima da contestação de Francesco Redi, que simplesmente conseguiu provar que as moscas reproduzem, mas não conseguiu provar ou não conseguiu derrubar a biogênese, agora mais forte ficou então essa resposta da biogênese com esse experimento de John Nieder. Mas nós apontamos aqui algumas falhas nesse experimento de John Nieder, certo? Que foi, não ferveu e deixou entrada de ar, beleza? Muito bem, galera. Então por hoje nós vamos ficando por aqui, mas antes de encerrarmos a aula, a atividade. Então você que está aí com o caderno na mão, copia aí. Hoje eu vou colocar aqui apenas 3 novas atividades, tá bom? A primeira é, o que fez John Nieder? Copia aí, responde no seu caderno. Não precisa me enviar essa semana, tá bom? Na próxima aula, nós começamos a aula corrigindo essas questões, aí você que corrigiu aí no seu, você que copiou aí no seu caderno e respondeu, na próxima aula você vai corrigir. Eu vou estar apresentando a resposta e você compara com a sua resposta. Então a primeira pergunta de hoje, o que fez John Nieder? Beleza? Copiou? Segunda pergunta,
o que John Needham afirmava com seu experimento. Qual que é a afirmação que ele fazia com o experimento dele? E, por último, qual é o erro do experimento de John Needham? Tá bom? Qual é o erro do experimento de John Needham? Então, se você fez aí a pausa, copiou, então responda no seu caderno. Não precisa me enviar nada esta semana, certo? Basta então responder no seu caderno. Na próxima aula a gente começa fazendo a correção. Eu apresento a resposta e vocês conferem aí no caderno. Beleza? Muito bem, galera. Aquele abraço. Até breve, se Deus quiser. Espero que estejam todos bem.